Nos aproximamos do destino, Mufasa. Então a terra vai tremer. Mufasa, se fosse um filme em 2D, seria quase perfeito. Quase, porque mesmo o filme sendo bom, ainda há muitas falhas. Um filme que tenta preencher lacunas e perguntas dos fãs do Rei Leão e tenta se equiparar à grandiosidade do primeiro filme, mas que nem de longe consegue ser tão grandioso quanto ele. Eu já assisti Mufasa ao Rei Leão e essa é a minha análise sem e com spoiler. Vamos lá! Tudo que a luz toca pertence a mim. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que já tá aqui, já é rotineiro por aqui, deixa o like como de costume, ajuda demais o canal, galera, vocês não tem noção. E pra você que é novo, já se inscreve aí e ativa o sininho, deixa o sininho ativado pra não perder nenhum novo vídeo, hein? Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu vou estar atualizando vocês de quando vai ter novos vídeos aqui no canal. Beleza? Pra você que ainda não assistiu o filme do Mufasa e não quer receber nenhum spoiler, fica tranquilo. Essa primeira parte a gente vai fazer uma análise sem spoiler e quando tiver spoiler eu vou avisar pra vocês, tá ok? Galera, eu assisti Mufasa ao Rei Leão e posso dizer pra vocês que não é um filme ruim, é um filme bom, mas que como a gente já esperava, não consegue atingir a grandiosidade do primeiro filme e muito menos a grandiosidade da animação de 94. E outra coisa que você tem que entender quando for assistir esse filme, se você quiser gostar desse filme do Mufasa, você vai ter que entender que esses dois universos, do live action e da animação, são universos completamente diferentes, galera. Porque senão, definitivamente, você não vai gostar desse filme. Aqui nesse filme, realmente temos a grande origem do rei Mufasa, o pai do Simba. E não só dele, como do seu irmão Scar, que não é irmão nesse filme. E de como o Taka vai se tornar o próprio Scar. E entre outras coisas mais pequenas, como por exemplo a amizade do Rafiki com o Mufasa surgindo e nascendo desse filme, e também a relação do Mufasa com a Sarabi. Bom, na verdade o filme não conta esses eventos como eventos do presente, sim do passado. Isso porque a história, como a gente já tinha visto nos trailers, o próprio Rafiki é quem conta essa história pra Kiara no futuro ou no presente onde nós estamos. Galera, um dos grandes pontos positivos desse filme é o CGI. O CGI aqui continua muito bom, muito impecável, muito lindo, assim como no primeiro filme de 2019. Aqui a gente não pode reclamar, cara. A Disney realmente fez um CGI exemplar. Outra coisa a se ressaltar também é que para as pessoas que reclamaram da falta de expressividade dos animais lá em 2019, e eu me incluo como uma dessas pessoas, aqui eles melhoraram bastante essa questão. Aqui os animais estão muito mais bem expressivos. Você sabe quando o leão tá com raiva, você sabe quando o leão tá com inveja, com aquela expressão de sorriso meio maléfico, ou quando eles estão assustados ou tristes. Nesse filme aqui é bem mais fácil da gente identificar essas características, essas emoções, do que no primeiro filme. Dito isso, a forma que eles constroem a relação entre o Mufasa e a Sarabi também é muito bem feita nesse filme. E não só isso, como também o roteiro me surpreendeu na parte de que eles conseguiram desenvolver muito bem cada personagem. Tanto o Taka quanto o Mufasa, a Sarabi e o Rafiki são muito bem desenvolvidos nesse filme. Ou seja, o roteiro trabalha muito bem com eles. Mas claro, sem deixar de lado o protagonismo principal, que se passa entre o Taka e o Mufasa. O grande ponto desse filme aqui é a relação dos dois irmãos e de como eles, ao longo desse filme, eles vão se conflitar e ainda ter que bater de frente com o próprio Kyrios, que vai ser o grande vilão desse filme. E diga-se de passagem, esse também é outro acerto do filme. O Kyrios aqui tá muito bem, é um vilão que passa medo, passa aquela áurea de vilania e é um vilão imponente. Realmente a gente não tem do que reclamar quando se trata de vilões nessa lore do Rei Leão, tanto da animação quanto do live action. Nesse filme aqui, galera, vocês vão perceber que certas cenas da animação vão ganhar mais peso por conta desse filme. Eles fazem questão de ressaltar várias cenas emblemáticas do primeiro filme, que aqui eles usam como ponto de então foi assim que surgiu essa ideia. Interessante. Ganha um background muito mais interessante. Sem contar que aqui também eles mostram a origem da cicatriz. E aqui a origem da cicatriz também é muito bem construída. A forma e a situação como o Taka ganha essa cicatriz é muito bem feita dentro do filme. E é um ponto crucial pro desenrolar tanto da história quanto pra relação do Taka e do Mufasa. O fato
fato da relação dos dois não ser muito amigável no primeiro filme, mas mesmo assim o Mufasa nunca ter expulsado o Scar das Terras do Reino, é muito bem entrelaçada com essa questão da origem da cicatriz do Scar. Por isso que o Scar nunca foi exilado, por causa dessa ação aqui. E por falar em relação estremida, realmente há suspeita de vários fãs do Rei Leão para com esse filme aqui, de como o Scar ficaria com aquele ódio, com aquela inveja do Mufasa, realmente foi concretizada aqui nesse filme. Tem uma pequena coisa ali que acontece no meio do filme, que eu vou já falar ali na nossa análise com spoiler, que faz com que o Scar fique com essa raiva, com essa inveja do Mufasa. E de certa forma a gente entende o porquê da mudança de chave do Scar ser um irmão fiel do Mufasa para se tornar um vilão. E para encerrar os pontos positivos desse filme, é importante a gente falar do Mufasa, de o porquê ele ser tão especial assim nesse filme. Aqui é muito bem explicado por que o Mufasa é tão melhor nas coisas do que o Taka. Ele sabe caçar melhor do que o Taka, ele sabe lutar melhor do que o Taka, ele é muito mais imponente, ele é muito mais reconhecido como um rei do que o Taka. Ou seja, em todas essas características, em todas essas coisas, o Mufasa é muito melhor do que o Taka. E o roteiro vai construindo isso muito bem, de forma em que a gente aceite que realmente, o Mufasa é melhor nisso do que o Taka. E pior que não é nem culpa do pobrezinho do Taka. O negócio é que realmente a família em que ele cresceu e todas as circunstâncias em volta dele fizeram com que o Scar sempre fosse um degrau abaixo do Mufasa. E por isso gera toda essa inveja do Scar em relação ao Mufasa que a gente vê no filme e que faz ele ir pro lado negro da força. Dito isso, vamos passar para os pontos negativos do filme, que mais uma vez eu vou ressaltar. Se esse filme aqui fosse em animação 2D, seria bem melhor, galera. Olha, apesar do CGI estar bem feito e tal, todas essas coisas que a gente já tá cansado de saber, a gente já viu no trailer que o CGI tá bem feito, mas não dá pra negar, galera, que todo esse CGI, toda essa envelopagem, esse estilo realista, tira a maior parte da magia do Rei Leão. E uma das coisas que é mais afetada disso são os musicais dentro do filme. Porque pra quem assistiu a animação de 94, sabe que as partes musicais são as partes que os produtores têm mais liberdade criativa pra fazer uma coisa mais megalomaníaca, mais teatral, mais visualmente bonita, artística. E levando isso em conta, no live action, os produtores não têm essa mesma liberdade. Aqui eles não podem simplesmente tacar um leão voando no meio das nuvens, ou simplesmente mudando, deixando o cenário todo colorido exageradamente. Não tem como fazer isso aqui no live action. Aqui tem que seguir a risca realista. E uma das coisas que me incomodaram bastante nesse filme, que inclusive repete o mesmo erro de 2019, é que apesar deles terem melhorado a expressão facial dos animais, ainda tem partes que os atores, os dubladores estão se esguelando, estão gritando, cantando mesmo assim, botando tudo que tem no pulmão. E os animais estão lá bem assim, ó. Horrível, horroroso, horrível. Um espanto, me faz mal. Abra a boca, caralho! Os animais não abrem a boca aqui, galera. É impressionante como os produtores não conseguem fazer o leão abrir a boca, sendo que na vida real os leões abrem a boca. Essa é uma limitação que eles têm com esse estilo realista. Outra coisa que eu também achei podre desse filme foi o Timão e Pumba. Minha nossa senhora! O Timão e Pumba aqui nesse filme são insuportáveis. São muito chatos. Não tem quem aguente esses personagens quando eles entram em cena. Vai por mim, tu vai ficar com raiva do Timão e Pumba nesse filme. Hakuna Mufasa, como é lindo dizer. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Sério, a história tá rolando e aí de repente eles interrompem a cena pra fazer aquela típica cena de alívio cômico, né? Porque eles são alívio cômico, ou deveriam ser pelo menos, mas que de engraçados aqui nesse filme e nem no de 2019 eles não têm nada. Esse Timão e Pumba aqui do live action são uma sombra do que eles foram na animação 2D. Pegaram dois personagens que eram muito legais na animação 2D e transformaram em dois chatos de galocha nesses live action. Mas só que lá em 2019 ainda tava aceitável, porque eles estavam seguindo a história da animação. Agora aqui, nesse novo live action, putz grila. Então esse pra mim foi o principal ponto negativo em Mufasa, o Rei Leão. Timão e Pumba. Dois insuportáveis que não deixam o filme andar. Bom, agora a gente vai pra análise com spoiler.
Então, pra você que ainda não assistiu o filme e se importa com algum spoiler, recomendo que você vá assistir o filme primeiro, ou então assista esse vídeo aqui sobre curiosidades do Rei Leão, que você vai ficar muito mais por dentro do universo do Rei Leão pra assistir esse filme do Mufasa, ó. Recomendo muito, tá bem legal esse vídeo que eu fiz. Vai lá, cara, assiste que você não vai se arrepender. Mas pra você que não se importa com spoiler, cara, vamos fundo nessa análise, porque tem coisas importantes pra gente conversar. Alerta dado, agora vamos pra análise. Galera, realmente nesse filme aqui vamos contar a história de origem do Mufasa e do Scar. E como todo mundo já tava sabendo, como já tinha mostrado nos trailers, os dois não vão ser irmãos de sangue e muito menos da mesma família. E aqui no filme eles fazem questão de reforçar isso toda hora. O Mufasa e o Scar não são irmãos de sangue. E se tem um personagem que vai reforçar essa ideia aqui dentro do filme, vai ser o pai do Scar. O Obasa aqui nesse filme toda hora tá dizendo: olha, vocês não são irmãos. E tu, Mufasa, tu é um desgarrado. Tu nunca vai ser da nossa alcateia. Tu nunca vai ter o sangue real. E, cara, agora eu entendo realmente porque que o Scar é tão ruim, é um tão pau. Cara, ele puxou completamente ao pai. O Obasa nesse filme aqui é representado como um rei preguiçoso, que não faz nada, só fica deitado dormindo e espera que as leoas façam tudo. Inclusive ele dá vários ensinamentos errados pro Scar. Sabe todo aquele jeito do Scar, tanto na animação quanto no live action, de mentiroso, pilantra, que gosta de manipular todo mundo? Aqui nesse filme, galera, a gente vai ter a origem disso. A gente vai saber o porquê que o Scar se tornou isso. Desde que o Taka era pequeno, o Obasa sempre ensinou a ele que um rei tem que governar mentindo, omitindo e ensinando de que um rei só tem que ter sombra e água fresca. Então o Scar cresce com esse ensinamento. Por isso que o Scar se torna esse grande cuzão que ele vai se tornar no filme. Inclusive o Obasa é tão monarquista que ele não permite que o Mufasa ao menos fique com os machos da alcateia. O Obasa fica obrigando toda hora o Mufasa a ficar sempre com as leoas. Inclusive isso é o que faz ele se tornar o grande caçador, porque ele tá sempre com as leoas, e as leoas é quem caçam, e por isso o Mufasa pega esse hábito de caçar e se torna um caçador exemplar, enquanto o Obasa e todos os leões da alcateia, incluindo o Taka, ficam só lá deitados, curtindo uma sombrinha. E uma coisa que me surpreendeu bastante desse filme, galera, foi saber que não tem nada de órfão. O Mufasa não é órfão, tá? Assim como ele fala no trailer, ele é um desgarrado, ele tá perdido. O Mufasa vivia uma vida alegre junto com os pais dele em um certo local lá da savana. Só que por causa de uma enchente, ele acaba se separando tanto do pai quanto da mãe dele. Até o pai tenta salvar ele no meio da enchente, mas não consegue. Então ele é carregado pela água até ele se encontrar com o Taka. E aí os dois se conhecem, começam a conversar. Só que nisso, o Mufasa ainda tava no rio. E nesse rio tinha crocodilos. Aí o Taka diz: olha, eu tenho uma má notícia pra tu. Se tu ficar aí, tu vai morrer. E aí os crocodilos aparecem pra comer o Mufasa. E o Mufasa começa a querer correr nadar. E nesse ato de desespero, o Mufasa tá quase saindo do rio. Só que tem uma mini rebanceira pra ele poder sair. E aí o Taka, pra ajudar o outro leãozinho, finca as garras na pata do Mufasa, puxa ele da rebanceira, assim salvando ele dos crocodilos. E aí nessa hora também chega a mãe do Taka pra rugir pros crocodilos e aí afasta e afugenta eles. Só que essa cena que eu falei das garras fincadas na pata do Mufasa fazem referência à cena da morte do Mufasa no desfiladeiro. Aqui eles criam essa relação de que o Scar já tinha feito isso com ele, só que dessa vez pra salvá-lo dos crocodilos. Então isso foi uma coisa que disse: olha, que interessante, muito bem, roteiro. Outra coisa que a gente tem que falar é do Kyrus, o vilão do filme, um leão albino, que eu não esperava que ele fosse um vilão tão bom, mas o cara foi um bom vilão, realmente imponente lá, muito bem. E aqui na história, assim como o Mufasa, ele é um desgarrado, um rejeitado pelo bando dele. Só que ao contrário do Mufasa, que perde a sua família por causa de um acidente lá na enchente, aqui o Kyrus é expulso da sua alcateia porque ele é diferente, porque ele é um leão albino. E com esse sentimento dele ter sido desprezado pela própria família dele, ele gera esse ódio nos outros animais, de que agora ele vai destruir todos os leões que não sejam da alcateia dele. Então ele começa a juntar vários leões que, assim como eles, são desgarrados, são leões albinos também, rejeitados pela própria família, e juntos esse bando do Kyrus vai destruindo todas as alcateias ao redor da savana, para que no final reste só a alcateia dele. Tanto que ele fala que tudo isso que o sol toca vai pertencer somente a ele, vai haver só um Rei Leão. E como já é de se esperar, a alcateia do Taka é uma das vítimas do Kyrus. Então o Taka e o Mufasa são obrigados a fugir, deixando para trás tanto o Obasa quanto a mãe do Taka, que, diga-se de passagem, foi uma boa
mas uma das minhas personagens favoritas, cara, porque a mãe do Taka tem o coração verdadeiramente bom, porque enquanto o Base é um cara muito fanfarrão, um mau caráter, a mãe do Taka é aquela mãe gentil, adotou o Mufasa e ainda cuidava dele como se fosse o filho, sabe? Mesmo ela sabendo que não era a mãe do Mufasa, ela criou ele, amou ele como se ele fosse um. E por aí já começou a inveja do Taka, né? Sabendo que a mãe dele gostava talvez até mais do Mufasa do que do próprio Taka. E galera, depois que o Kyrus consegue todo o objetivo dele, que era eliminar todas as alcateias da savana, ele não se dá por satisfeito, porque mesmo assim ele fica sabendo que sobrou 2 da alcateia do base, que é o Mufasa e o Taka. Então ele vai atrás pra destruir, pra acabar de vez com a alcateia, todas as alcateias, e sobrar só a dele. E aí eles começam a rastrear e perseguir o Taka e o Mufasa, e junto com o Kyrus tem 2 leoas. 2 leões, cara, sinistronas, hein? 2 leoas sinistras pra caralho. Eu até pensei que uma seria a Azira. O filme não dá indícios, não fala que é a Azira e também não fala que não é. E apesar tanto de uma como a outra se comportarem mais ou menos com a Azira, com aquela cara de psicopatia, eu acho que realmente não seja a Azira, porque se fosse, o filme teria dado pelo menos uma pista para que a gente pudesse acreditar nesse fato. Bom, agora que o Mufasa e o Taka fugiram da alcateia que eram deles, eles vão atrás de um lugar chamado Ulele, que é um lugar que fica sempre no horizonte, no caminho do sol. Eles acreditam que lá vai ter um paraíso, um lugar de paz, que eles possam viver em paz sem a perturbação do Kyrus. E a gente vai ver mais pra frente na trama que esse lugar que eles estão falando são as terras do reino. E nesse caminho eles encontram a Sarabi e o Zazu. A Sarabi, que também era membro de uma alcateia que foi atacada pelo Kyrus, então ela foi a única que sobrou. E assim como o Taka e o Mufasa, ela também tá vagando por aí tentando encontrar esse lugar de paz, esse lugar onde eles vão poder estar a salvo do Kyrus. E aqui começa o ponto de reviravolta pro Taka, porque a partir do momento que o Taka vê a Sarabi, ele já começa a se encantar por ela, começa a se apaixonar, dizer que ela é o sol que ilumina o dia dele. O cara começa a ficar um gado. Inclusive ele pede ajuda pro próprio Mufasa pra ele poder conseguir conquistar a morena. No caso é aqui a Sarabi. Só que não tem jeito, cara. Ao longo da jornada, tanto o Mufasa quanto a Sarabi, eles começam a se apaixonar entre si. E aí já viu, né? Os dois se apaixonam, ficam juntos, até rola uma canção lá que eu achei muito bonita. Inclusive foi a canção que eu mais gostei, a canção do dueto do Mufasa com a Sarabi. E aí nesse mela-mela todo, o Scar acaba vendo. Aí claro, pô, ele fica magoado. Tá, o próprio Mufasa que tava ajudando ele a conquistar a Sarabi tá laricando ele ali na cara dura. E aí ele não aceita muito bem isso, tanto que ele fica com raiva e começa lá uma canção em que a gente percebe que ali naquele ponto tá nascendo o Scar. Apesar de ele ainda não ter a cicatriz ali, tá nascendo o Scar que a gente conhece. Nesse ponto aqui da trama, eles já estão naquela montanha nevada que a gente vê nos trailers. E logo atrás deles estão o Kyrus e a sua turma, que estão seguindo eles, estão perseguindo eles em qualquer lugar que eles vão. E aí nesse momento o Taka acaba vendo o grupo do Kyrus, que tá meio perdido lá, tentando achar a localização do Mufasa e da sua turma. E como o Taka tá com raiva tanto do Mufasa quanto da Sarabi, ele faz uma proposta pro bando do Kyrus. Agora ele vai se voltar contra o Mufasa, vai trair o irmão dele e vai ajudar inclusive o Kyrus a achar e destruir o Mufasa de uma vez por todas. No final eles chegam naquele lugar de paz que eles tanto queriam buscar, que é a Terra do Reino, só que lá o Kyrus também chega, e aí o Mufasa fica meio confuso, ué, como assim o Kyrus achou a gente? E aí nesse momento é revelado que o Scar tava traindo o Mufasa. Galera, mas rola um quebra-pau insano ali naquela savana, Kyrus contra o Mufasa, e aí rola um quebra-pau, nessa briga toda, a gente vê, inclusive, até a origem da Pedra do Rei. Isso mesmo, a gente vai ver a origem da Pedra do Rei, como é que ela surgiu. O bando do Kyrus começa a botar o terror lá nas terras do reino, e os animais começam a correr, começam a tremer. E aí no meio desse caos começa um deslizamento de terra, onde a Pedra do Rei, o formato da Pedra do Rei que a gente conhece, se forma. E cara, quando eu vi isso aqui, eu simplesmente, cara, não acreditei. Eu não acreditei que aquilo ali estava acontecendo. Realmente, eu não esperava, tá? Eu não esperava uma origem pra Pedra do Rei. Bom, eu falei de todo mundo menos do Rafiki, que no Rafiki nesse filme aqui, ele é aquele guru louco que a gente conhece. Inclusive eu achei ele bem mais fiel à animação de 94 do que no remake de 2019, porque lá ele é um velho parado, um personagem totalmente sem alma, tá praticamente irreconhecível. Agora aqui nesse filme, ele tá mais loucão, exatamente como a gente conhece ele. E aqui no filme, assim como o Mufasa, ele é um desgarrado, ele é um mandril que nasce num grupo de babuínos, e por isso ele nunca é aceito pelo bando dele.
dele. Inclusive, ele é expulso do bando, por ele ser diferente e conversar com espíritos e ter todos aqueles poderes que a gente vê do Rafiki. E aí, por ele ser diferente, ele é expulso do bando. Até o momento em que ele se junta com o grupo do Mufasa e chegam lá nas terras do reino. Tá bom, filho, mas e a origem da cicatriz do Scar? Como é que foi? Como é que eles contaram isso dentro do filme? E curioso, devo dizer que eles fizeram bem feito, tá? Bem feito. Porque nesse momento, o Mufasa e o Kiri estavam quebrando o pau, quebrando tudo ali, numa luta incessante, e o Scar lá só observando a luta entre os dois. Então tem um momento que o Kyrus começa a levar melhor nessa briga e começa a bater muito no Mufasa. E aí quando ele tá prestes a finalizar o Mufasa, rola um momento de arrependimento do Scar. Ele vê tudo aquilo e começa a se arrepender, começa a lembrar dos momentos que ele teve, porque apesar dessa inveja, o Scar considerava o Mufasa como irmão. Então na hora que o Kyrus vai dar a última patada pra finalizar o Mufasa, o Scar pula na frente. E aí você já tá ligado, né? Ele acerta uma olhada aqui, ó, pá, gerando a cicatriz que a gente conhece, a cicatriz icônica do Scar. Bom, e a partir desse momento o Mufasa e o Taka se unem de novo e lutam contra o Kyrus. E aí finalmente eles conseguem destruir esse leão maligno que queria destruir todo mundo. E no final os animais reconhecem o Mufasa como o verdadeiro rei, que mostrou coragem e que mostrou acima de tudo integridade. Por isso que ele se torna o rei das terras do reino. E aí no final ele ainda encontra a mãe dele, que ele tinha se separado na infância. Só que em tudo são flores, né? Porque o pai foi de arrasta pra cima. Pela traição, o Mufasa perdoa o Taka, só que ele fica com tanta raiva que diz que não vai mais nunca pronunciar o nome do Taka quando eles estiverem conversando. E aí nesse momento o Taka manda a pedrada de que ele vai ser chamado a partir de agora de Scar. Ou seja, ele se autodenomina de Scar. E então, galera, tem o rugido padrão dos filmes do Rei Leão e o filme acaba. E cara, como eu falei, as músicas são boas, mas nem de longe chegam perto da grandiosidade dos primeiros filmes. A história não é tão grandiosa quanto poderia ser. Me deu a impressão daquela história que tenta preencher lacunas e perguntas dos fãs. Ah, por que o Mufasa é assim? Ah, por que o Scar conseguiu essa cicatriz? Ah, por que ele é chamado de Scar? Eu senti que esse filme responde muito bem essas perguntas. E tirando essa estética meio realista que não me agrada muito no Rei Leão, é um bom filme. E pra você que ainda não assistiu, eu recomendo que vá assistir. Você não vai sair decepcionado do cinema, isso eu te garanto. Pra mim, Mufasa é um filme nota 7. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise. Te espero no próximo vídeo, hein? Se inscreve aqui pra não perder nenhum novo vídeo, hein? Tchau! Fui!